Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Conservatório Imperial. Neste vídeo eu reuni algumas curiosidades, algumas questões de como funciona o teste para você entrar em uma orquestra sinfônica. É bem verdade que nós já falamos um vídeo bem pequeno a esse respeito, mas este é um vídeo maior e mais profundo. Como sempre e habitual, eu deixei o item um dos mais interessantes para o final, tá? Por quê? É interessante que você acompanhe e entenda de uma maneira muito completa, tá bom? Agradecimentos especiais a todos que estão nos acompanhando em todos os vídeos que nós temos aqui, tanto aqui quanto no Instagram do Conservatório Imperial, que é diferente do Ateliê Camboyano. Bom, como funciona o teste? Muita gente sempre quer saber. Existem várias modalidades, vários estilos, e isso pode oscilar de orquestra para orquestra. Isso pode oscilar de região de maestro. Ou seja, eu vou explicar para vocês aqui algumas das formas que o teste é feito, tá bom? Muitas das vezes, alguns músicos nem teste fazem. Muitos músicos importantes são, às vezes, convidados, né? Por exemplo, eu vou convidar o músico fulano para ser espala da minha orquestra, porque ele é um músico muito importante, tem muita qualidade, eu vou chegar e vou convidar ele não vai passar por teste. Isso também acontece. Mas eu vou falar aqui para vocês o que acontece no geral, e não a exceção. Todos os músicos que quiserem entrar em uma orquestra sinfônica podem ter uma ideia, e também quem não quer entrar quer saber como funciona. Primeiro, tá? É o ambiente. Rapidinho. Tudo aquilo que vocês veem naqueles programas de talento, de calor, esquece, tá? A bancada muito dificilmente, com raras exceções que eu já vi acontecer, mas é muito raro, dificilmente vai te elogiar ou vai te achincalhar, te esculhambar. Igual o pessoal faz nesses testes, nesses programas aí de YouTube, fica chorando, plateia. Não, tá? Primeira coisa, o ambiente. Normalmente os testes são feitos em uma sala, tá? Uma sala fechada, ou os testes são feitos num teatro, quando a orquestra tem esse acesso, tá? E o músico vai lá, se coloca, normalmente ele só vai tocar sentado, se for instrumento que precisa tocar sentado. O que acontece ali? Tem uma estante, praticamente só o músico vai tocar, e tem uma bancada, uma mesa. E nessa bancada, nós temos aí, eu separei 9 itens a esse respeito. Então, normalmente, esse é o ambiente, tá? É um teatro, uma coisa bem fechada. Muitas das orquestras gravam, tá bom? Muitas das orquestras vão gravar. E muda muito de orquestra para orquestra. Muitas orquestras você faz a inscrição e é só você chegar lá no dia certo, tá? Na hora agendada e tocar. Muitas das orquestras não, você vai enviar uma gravação sua. Então você envia a gravação, eles ouvem e eles fazem o seguinte: depois que eles ouvem essa gravação, eles vão te chamar ou não chamar, tá bom? Então isso é variável também. E algumas das orquestras fazem teste com o que se chama de biombo, né? A gente ainda está falando do ambiente. O que seria este biombo? Você tem ali fechado, tá? Quem está fazendo o teste não vê quem está tocando. Eles acabam fazendo isso por um número, agora o integrante 2, agora o integrante 3, tá? Então só vai ouvir o som de quem está tocando. Muitas não, muitas o maestro vê. Ou seja, existe aí já no ambiente essa diversificação de formas de avaliação. Questão 2, que eu separei aqui para vocês. Quem vai integrar esse teste? Funciona assim. Também existem milhões de variações. Vamos imaginar que o teste é para flauta naquela orquestra. Nós teremos um maestro, nós teremos provavelmente o regente assistente, em alguns casos nós teremos o espala, né?
um flautista muito renomado convidado, ou às vezes até o primeiro flautista, o flautista titular daquela orquestra. Às vezes o titular não é convidado. Eles vão ouvir e vão dar uma nota, tá? E essa nota normalmente é somada e dividida pela quantidade de pessoas que estão na banca. Não é como as pessoas pensam, que a pessoa chega lá, né? Ouve, sai chorando, ou esculhamba, não, tá um lixo. Não, não. Todos os testes que eu participei, o maestro e as pessoas ficam anotando. Às vezes você vai tocar a peça inteira, mas que peça? Eu vou falar no decorrer. E às vezes você está tocando e eles, literalmente, assim, com toda a educação, por gentileza, seu fulano, tá bom já, muito obrigado, o resultado sai no dia tal. Ele não consegue te dizer se você passou ou não, porque tem avaliação de várias pessoas. E também, além disso, tem uma questão muito importante. Ele não vai dizer se você passou ou não, porque outros flautistas vão tocar. Então, como ele vai prever se as outras pessoas vão tocar melhor ou pior do que você? Tá? Então, não é da maneira como as pessoas estão pensando. Você não sai dali sabendo se você passou o teste ou não passou. Ou seja, essa é a estrutura. Quem integra a bancada pode alterar muito, tá? Às vezes é um professor convidado, um maestro, um outro maestro. Então, de um teste para outro, de um instrumento para outro, muda quem integra a bancada, tá bom? Eu já vi bancadas sendo integradas por uma pessoa, por duas, por três, por 5 pessoas, por 6. E essas pessoas normalmente são educadíssimas, não tem aquela coisa que a gente vê nesses programas de calor do pessoal te ofendendo, isso não acontece, tá? Terceira questão, a modalidade do teste. Como assim, Felipe, a modalidade? Vamos lá. Pode ser de diversas formas. Imagina que assim, o teste pode ser feito para você integrar a orquestra, que é a maioria. Ou seja, nós vamos abrir uma orquestra, então eu vou ouvir diversos violoncelistas, do qual eu vou escolher 8, tá? E esses 8, eles vão ficar na orquestra de maneira permanente, vitalícia, até o maestro despedir, até eles pedirem para ir embora ou até se aposentarem. Esta é uma das modalidades de teste. Outra modalidade são testes que ocorrem anualmente. Como assim? Explico. O contrato vigente entre músico e orquestra, ele perdura durante um ano, durante aquele tempo determinado. Ou às vezes, como eu já vi, em 4 anos, 8. E quando acaba aquele contrato, ele pode ser renovado, mas você precisa fazer outro teste. Então nós temos uma modalidade, que é a modalidade quando você vai entrar na orquestra, e um teste de reclassificação para você saber se você vai se manter na orquestra ou não, tá bom? E também pode ser feito, eu posso até falar mais adiante, tem outro campo aqui, vamos imaginar que você entrou na orquestra como segundos violinos. Então vamos ter um teste para os primeiros violinos. Você pode fazer dentro da orquestra um teste para mudar de naipe, um naipe que tem que ter tido notas mais altas. Então essa é uma das maneiras, tá bom, de você fazer um teste, que é um teste de, vamos dizer assim, reclassificação interna mesmo, tá bom? Agora, o que acontece? Quarto elemento do teste, isso é muito legal, né? Pouca gente vai explicar isso para vocês assim. Testes específicos. Peraí, como assim, Felipe? Testes específicos, vamos lá. O teste ele pode ser geral ou específico. Por exemplo, depende da orquestra, tá? Eu vou um dia, né? Sempre brinco com os amigos, eu vou ser rico o suficiente para conseguir contratar e montar minha orquestra sinfônica e pagar salário para todos os músicos. E aí eu decido que eu vou fazer a avaliação dos violinos. Então, eu não dividi primeiros violinos e segundos. São 12 primeiros, 12 segundos. Então, como que eu faço? É um teste geral. Eu vou fazer a primeira avaliação
E na medida em que vão tendo notas, nota mais alta, ele já vai automaticamente para o Scala. Segunda nota mais alta, chefe de naipe dos segundos violinos ou concertino. Terceira nota mais alta, primeiros violinos. E vão integrando os primeiros violinos. E depois, o 13º colocado, ele vai para o segundo violino. E o demais, a partir dali, para o segundo violino. Ou seja, é um teste geral que você não sabe se você vai ser Scala, se você vai ser dos segundos violinos, do primeiro. É uma incógnita. Agora, existem testes específicos. Como funcionam testes específicos? Você olha lá, nem todas as orquestras, tá? Depende, como eu falei, da orquestra. Eu vou me candidatar à vaga de chefe de naipe de contrabaixo. Então, vejam como é uma coisa que, dependendo do contrato, é um pouco mais perigosa e difícil. Às vezes, se candidataram 2, 3, 4 para chefe de naipe dos contrabaixos. E um só passou. Esses outros 3 não. Eles não entram na orquestra, né? Os outros, porque eles fizeram um teste específico. Às vezes, os outros que fizeram para o naipe não têm uma nota tão alta ou não tocam tão bem, mas entram, porque eles fizeram um teste para outra categoria dentro da orquestra. Estão compreendendo bem? Ou seja, pode ser feito um teste só para a Scala, só para o chefe de naipe ou para aquela categoria. Por exemplo, existem testes específicos para segundo maestro, para o assistente. Existem testes específicos para arquivistas e montadores, que é quem vai organizar a orquestra. Ou seja, existem dentro da orquestra testes específicos, tá bom? Acredito que até aqui tudo bem. Se não tiverem dúvidas, pode ir perguntando. Quinta questão, muito importante. Essa aqui é legal. A estrutura do teste. Como assim, Felipe, estrutura do teste? Cada orquestra tem uma estrutura e pede uma estrutura para os músicos. Vamos trabalhar isso. Normalmente, algo que aqui eu dividi 4 questões muito importantes, tá? Essa quinta questão tem 4, né? Ou pode ter A, B, C, D, como vocês preferirem. Primeiro, peça de livre escolha. Eu vou fazer o teste para violoncelo da orquestra tal. Então, você tem uma peça de livre escolha que você leva. Eu vou levar a peça tal. Você leva ela, que é a peça que você quiser, uma suíte de bar, um concerto tal. E aí, eles vão te dar uma nota para a peça de livre escolha. Isso acontece com todos os instrumentos. Normalmente, todas as orquestras deixam você levar a peça de livre escolha, que aí o músico vai usar a estratégia dele, vai ver o que ele toca bem, para tirar uma nota maior, tá bom? E aí, normalmente tem uma segunda avaliação. Muitas das orquestras não estão pondo mais, mas isso sempre existiu, que é a leitura à primeira vista. Como funciona isso? O maestro vai chegar para você assim, e vai pôr uma partitura que você nunca viu na frente, ou pelo menos você não deveria ter visto. Ou ele põe e fala assim, conhece? Não, não conheço. Toca. E aí a bancada, aquela que eu falei, ela vai avaliar o seu desempenho na leitura à primeira vista. Como você está tocando na leitura à primeira vista. Se você tocou bem, se você não tocou. Por quê? Eles querem saber como você está tocando uma peça que de repente a orquestra chegou e pôs lá e vai ter que tocar para amanhã. Tá? Ele quer falar, não, qual que é o seu desempenho em tocar uma peça que você nunca tocou? Existem várias contradições aí. Muita gente não concorda com isso, enfim. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Muita gente alega que uma orquestra sinfônica isso dificilmente acontece. Porque, como eu já falei em outros vídeos, o repertório do mês que vem já é dado anteriormente. Você tem o programa do ano. Então você sabe o que vai tocar e não precisa ter essa neura de tocar uma partitura que você nunca viu. E dificilmente um músico profissional tem uma partitura que ele nunca viu. Ele já conhece tudo. Ele já trabalhou, ele já está 20, 30 anos no mercado, ele já tocou todas as sinfonias. E se ele não tocou todas as sinfonias de Haydn, ele tocou a maioria que tem elementos daquela, porque é o mesmo autor, enfim.
Existe muita discussão a respeito disso, tá? E nós temos aí o terceiro elemento, o C, tá? Dentro de um teste, da estrutura do teste, que são os excertos. O que são excertos? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Nós fizemos aqui, vocês já viram, o React, né, da Sétima Sinfonia de Beethoven, com Carlos Kleiber. Vamos imaginar o seguinte. Na cabeça dos maestros, dos músicos, existe um certo mapa onde a gente consegue organizar a seguinte questão. A sinfonia tal, ela tem um trecho que é muito complexo para as violas, que é assim um trecho complexíssimo. A outra sinfonia é para tal instrumento. De repente, determinada sinfonia é para todos. E existe um compilado de quais são as partes mais complexas para cada instrumento. Por exemplo, tal instrumento tem um papel fundamental, né, de solo de naipe naquela sinfonia. Ou seja, no excerto vai cair aquele trecho, né? O maestro fala assim, eu vou pedir excerto de 15 peças. Então você tem lá as 15 peças. No teste ele vai pedir a escolha dele aleatoriamente um excerto de uma daquelas 15 peças que ele falou, que são os trechos mais complexos do seu instrumento. Entendeu? Né? Repetindo de forma simples, os trechos mais difíceis das obras sinfônicas para o seu instrumento, para flauta, para oboé, para fagote, para violoncelo, para contrabaixo, ou seja, trechos complexos. Por quê? Se ele for tocar aquela obra, ele quer saber qual que é o seu desempenho, tá bom? Ou seja, muita gente prefere excertos à leitura à primeira vista, porque é uma coisa um pouco mais útil. Então, algumas orquestras vão ter excertos, outras leitura à primeira vista, outras não. E quarto elemento que normalmente acontece num teste de uma orquestra sinfônica são as peças de confronto. Como assim, peça de confronto? O que é isso? Imagina a seguinte questão. Ele pediu uma leitura, ele pediu uma peça de livre escolha, ele pediu uma leitura à primeira vista, ele pediu excertos, ele pediu uma peça de confronto, que é uma peça daquele instrumento específico, da viola, do oboé, que é uma peça tradicional. Por exemplo, no violoncelo, concerto em dó maior de Haydn, que é um concerto clássico, que ele vai pedir para todos os violoncelistas que entrarem naquele teste que toquem essa peça. Ou seja, ele vai ver qual teve um desempenho melhor naquela peça que já foi estabelecida como peça de confronto. Eles vão se confrontar com aquela peça. Claro que todo mundo individualmente. Então, esses quatro elementos, normalmente, às vezes os quatro juntos, às vezes três, às vezes algum outro um pouco diferente, vão se completar num teste. Ou seja, a estrutura do teste, o quinto elemento, ele se dá baseado nestes quatro elementos, geralmente, tá bom? Algumas orquestras não têm peça de confronto, né? Outras não têm excerto, outra tem, ou seja, depende muito do que vai acontecer no teste, da cabeça daquele maestro e da modalidade da orquestra, tá bom? Até aqui, se tiver dúvidas, podem perguntar. Sexto tipo de teste é um concurso interno. Como assim? Vamos lá. O que acontece? Normalmente, uma orquestra sinfônica, quando vai ter solo, ela traz esse solo de fora. Ela convida um solista. Mas muitas das vezes, uma vez por ano, existe um concurso interno onde todos os músicos daquela orquestra podem participar. Como que eles podem participar? Preparando uma peça de solista para ele fazer ali na orquestra e solar na orquestra que ele toca, né? Ou seja, é um concurso interno. Muitas das orquestras sinfônicas jovens chamam de jovens solistas e eles vão fazendo concursos internos. Normalmente, aquele programa, as orquestras têm um programa por mês, aquele programa vai ser dedicado aos jovens solistas e eles selecionam 3, 4 pessoas para fazer aquele solo, tá bom? Então, a ideia do concurso interno
é possibilitar que um músico de orquestra, que normalmente tem uma carreira diferente de um músico solista, ter a oportunidade de solar. Porque muitas das vezes, isso não é nenhum benemérito e não é pejorativo, mas muitas das vezes o músico que toca numa orquestra sinfônica, ele passa a vida inteira acompanhando na orquestra. Ele não tem oportunidade de solar. Os cantores no coro, a mesma coisa, tá? Então, assim, você consegue dar uma oportunidade para aquele músico solar, tá bom? Então, você consegue fazer um concurso interno. 7º tipo de teste. Falei para vocês, né? Que a orquestra, a pessoa fez um teste para entrar e integrar aquela orquestra por um determinado tempo. Existe um outro teste, que é um teste mais rápido, mais corriqueiro. Normalmente ele é por indicação, que eu estou pondo no 7º lugar. Às vezes nem se ouve muito, liga, convida tal músico, só manda uma gravação, que é o teste para uma apresentação específica. Imagina, não existe aquela orquestra. Isso acontece muito assim. Vamos imaginar, nós temos uma pessoa assim muito de posse, muito culta. Eu já participei de apresentações assim, né? E aquela pessoa quer fazer uma apresentação, uma ópera nos jardins da sua residência, e aí ela contrata alguém, um maestro, e esse maestro vai montar uma orquestra para uma única apresentação. Ou seja, esse teste é um pouco diferente, porque o maestro não vai conviver com aquele músico por mais de um ano. Ele vai conviver com aquele músico numa apresentação. Então é uma orquestra feita para uma apresentação, tá? Ou seja, é um teste um pouco mais corriqueiro. Existe esse tipo de teste também, tá? Pode ter peça de confronto, pode não ter, aí depende. Como eu vou saber isso? Quando você vai se classificar para um teste, tudo isso já tá lá, explícito, tá bom? Já aconteceu de estar coisas erradas, já aconteceu comigo, nossa, de tudo, tá? 8ª questão do teste. Teste cachê. Como assim, Felipe, teste cachê? Imagina o seguinte, eu sou um violoncelista, integro uma orquestra de altíssimo nível, como violoncelista, como maestro, mas no caso ali eu sou violoncelista. E eu não posso, em determinada apresentação, eu aviso, olha, eu vou ter um problema. Isso não é nada legal na orquestra. Já vi músicos serem demitidos por isso, mas enfim, eu não vou. No meu lugar, precisa ir alguém, certo? E esse alguém vai antes, ensaia. Então, isso pode ser por indicação e não ter teste nenhum, ou pode ser um teste cachê. O que é teste cachê? Eu não vou integrar aquela orquestra definitivamente. Eu vou integrar uma vez. Então eu vou fazer ali um cachê. Eu vou fazer uma única apresentação. Então é feito um teste mais simples. Às vezes o maestro toca tal coisa, toca tudo, tá bom, você pode fazer o cachê com a gente, tá? Então é mais ou menos assim, tá? As coisas nesse teste cachê são mais por indicação, ou seja, eu vou integrar uma vez. 9ª e última modalidade de teste, não acontece aqui no Brasil, acontece em algumas seletíssimas orquestras da Europa. A orquestra às vezes tem um nível tão grande, tão pujante. Isso acontece em Filarmônica de Berlim. A orquestra tem um trabalho tão grande para manter o timbre, que mesmo que você passe na orquestra, que você entrou no teste, que não é comum assim qualquer um entrar, você vai ter uma avaliação do seu instrumento. Eles vão analisar se aquele instrumento tem a permissão, tem autorização para entrar naquela orquestra, para que assim, se o seu instrumento não for tão bom assim, você não atrapalhe. Por exemplo, a Filarmônica de Berlim tem instrumentos originais da orquestra, Stradivarius, que ficam só naquela estante. Aí ele senta na segunda estante, vai ficar ali, para quê? Para não mudar o timbre, né? A pessoa que toca naquela orquestra não pode fazer um ajuste assim no seu instrumento, tem que passar pelo mesmo luthier, ou seja, você entrou na orquestra, você tem essa qualidade,
Seu instrumento vai passar por um ajuste, por uma análise, e eles vão ver, tá, se esse instrumento pode ou não integrar aquela orquestra. Vou contar um caso para vocês sem citar nome e sem citar a orquestra, tá? Que eu não pedi autorização para as pessoas. Um determinado músico entrou em uma determinada orquestra destes níveis, assim, tá? E ele passou. Ele foi um dos poucos, vamos dizer assim, da América Latina que entrou naquela orquestra europeia. Se eu não estiver enganado, o único. Perfeito. Ele fez o teste, passou. Quando foi feita a avaliação do instrumento dele, chegou-se à conclusão que o instrumento dele não era digno para entrar naquela orquestra. Então ele não pôde entrar na orquestra, ele não pôde tocar, né? Infelizmente. E no outro ano ele fez a avaliação novamente e passou novamente. E da mesma maneira, o instrumento dele continuou sendo reprovado. O que aconteceu? Tá, não tenho detalhes. Um grupo de mecenas aí, né? Um grupo de pessoas que têm posses, né? Encomendaram um instrumento, compraram um instrumento e deixaram na posse dele para que ele pudesse integrar aquela orquestra, tá bom? Ou seja, você tem aí, que eu salvo um instrumento antigo, raro, não sei, dá precisão para vocês. Se vocês quiserem, posso falar mais sobre esse assunto. Ou seja, né, existem orquestras que o nível é tão elevado que até o seu instrumento vai passar por um teste, tá bom? Então, falei para vocês algumas curiosidades sobre testes, espero que vocês tenham gostado. Rapidamente, pessoal, a gente tem vários vídeos assim monumentais e muito bons aqui no canal, bem completos. Acompanhe, é um prazer fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.